Nesta semana, estudamos sobre as várias iniciativas de Deus em se aproximar do seu povo, em manter uma aliança, em estabelecer uma aliança com o seu povo. Na verdade, essa aliança é a aliança eterna de Deus, estabelecida com Adão, lá no Éden, após a queda. Em Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu que Satanás seria derrotado. Isso era uma promessa que implicava na salvação das pessoas. O Senhor estava dizendo a Adão e Eva que eles poderiam ser salvos pelo descendente da mulher, pelo descendente, um descendente ser humano, ia ser motivo da salvação. Esse ser humano e divino, da tribo de Davi, que depois foi dito pelos profetas, dito também a Abraão, ele restabeleceria a relação entre Deus e o homem, a relação plena entre Deus e o homem. Nessa semana nós estudamos rapidamente a aliança, quando foi proposta para Adão, a aliança com Noé, antes do dilúvio e depois do dilúvio, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e por último a nova aliança, dita ao profeta Jeremias. Em todas essas alianças, ou melhor, em todas essas renovações da aliança eterna, quem procura a humanidade é Deus. É Deus que sempre propõe a aliança, uma aliança entre um ser infinitamente poderoso e um miserável pecador, que somos nós, a raça humana. O Senhor é que propõe, o amor de Deus é que propõe isso. O amor de Deus não podia permitir a separação do homem com o pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas é nós que nos separamos de Deus. E Deus busca sempre restaurar o relacionamento inicial, o relacionamento proposto desde o princípio. Lembrem-se, o Senhor vinha cada dia falar com o casal no Jardim do Éden, mas o pecado rompeu esse relacionamento. E as alianças vêm se sucedendo ao longo da história. Noé, Abraão, Moisés, Jeremias. E em Jeremias, irmãos, há uma aliança chamada Nova Aliança. Nessa nova aliança, o Senhor estava propondo que se Israel fosse obediente, e sempre é essa a reciprocidade que o ser humano deve dar na aliança, é obedecer a Deus. Se Israel fosse obediente a Deus, eles viveriam um período, viveriam muito bem, muitíssimo bem. E diz lá ainda que lá ninguém mais precisaria ensinar sobre Deus, porque eles iam ter Deus no coração. A nova aliança em Cristo. Nova aliança que se retrata agora, que se refaz no Senhor Jesus Cristo. A aliança com Deus, irmãos, nos dá uma identidade. Ela nos dá uma sensação de pertencimento. Nós precisamos, os psicólogos dizem, irmãos, nós precisamos ter um conceito de pertencimento. Pertencemos à família, pertencemos à igreja, pertencemos ao nosso local de trabalho, mas pertencimento. E o Senhor quer que nós tenhamos pertencimento, tenhamos o conceito muito claro de que pertencemos a Ele quando estamos em aliança com Ele. Veja comigo, por favor, o livro de Êxodo, no capítulo 6 e no verso 7. Quando Deus prometeu a Moisés: eu vos tomarei por meu povo e sereis vosso Deus. O Senhor está falando assim: eu vou fazer com que vocês sejam meu povo. Hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas buscando cidadania. E às vezes por problemas políticos ou por problemas financeiros, ou quaisquer outros problemas, procuram cidadania em outros lugares, em outros países. O povo em geral, no mundo inteiro, tem um desejo de buscar uma cidadania norte-americana, ainda como no começo do século passado, fazer a América. E muitos se iludem, achando que ao conseguir uma cidadania norte-americana, vão estar realizados na vida. Não é essa a nossa cidadania, irmãos. Não é essa a cidadania que buscamos. Nem a cidadania brasileira. É claro, irmãos, que devemos ser leais
as nossas cidadanias nacionais. Mas a nossa cidadania é outra, irmãos. A nossa cidadania é a do Senhor Deus. Vamos ver o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja, irmãos, o senso de pertencimento. Pertencermos à família de Deus. Já não somos estrangeiros, já não somos forasteiros, viajantes, mas nós temos um lar. Pertencemos à família de Deus. Ainda outro texto, irmãos, quero ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Pedro falando sobre os crentes, sobre os cristãos. Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja só, irmãos, vós somos geração eleita, nação santa, povo adquirido. O Senhor Deus nos comprou, irmãos, para que pudéssemos fazer parte dessa nação santa. Como Ele nos comprou? Como é que fomos adquiridos, irmãos? Fomos adquiridos, como diz outro texto na Bíblia, não foi não como prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é que fomos adquiridos. E agora, irmãos, nós somos felizes. Não somos estrangeiros, não somos expatriados, que estamos em outro país sem cidadania. Nós temos a cidadania de Deus. E veja, irmãos, no livro de Salmo, no capítulo 33, Salmo 33, no verso 12, lá diz o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Veja, irmãos, o que o salmista diz aqui: felizes são aqueles que pertencem ao povo que Deus escolheu. E o Senhor nos escolheu, irmãos, o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. O Senhor nos chamou para ser nação santa. Feliz e bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Somos felizes. E porque somos felizes, irmãos, nós devemos ter a lei de Deus no nosso coração. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. O que dizia, irmãos, o profeta Jeremias, lá ao falar da nova aliança? Que a lei está inscrita no coração, na mente. E assim deve ser com o crente, irmãos, assim deve ser com o cristão. Ter a lei de Deus escrita no coração. Não é a lei de Deus somente na Bíblia, a lei de Deus escrita num quadro. Muitos têm um quadro na parede com a lei de Deus. Ou a lei de Deus nos umbrais das portas, como os judeus colocam. Não, irmãos, a lei de Deus no coração. Por quê? O coração, quando a Bíblia fala o coração, ela fala na central dos nossos entendimentos, no nosso cérebro. E se nós tivermos a lei de Deus no coração, irmãos, nós vamos ser felizes. A lei de Deus não vai ser pesada. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, mas eles são para nos tornar felizes, para nos identificar como cidadãos, para nos dar um senso de pertencimento a essa nação de um sacerdócio real, a essa nação santa. E as alianças de Deus, irmãos, como estudamos rapidamente nesta semana, mas como vamos estudar mais detalhadamente ao longo do trimestre, elas vão nos mostrar isso. O Senhor quer que nós estabeleçamos uma aliança, entremos em aliança com Ele, façamos uma aliança com Ele. E esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Esse é o meu objetivo ao estudar a lição dessa semana e poder compartilhar com os irmãos a lição. Que nós sintamos o desejo de fazer uma aliança com Deus, estabelecer uma aliança com Deus, receber as suas bênçãos. E as suas bênçãos vêm sempre antes, para que nós possamos depois obedecer a Deus, atuar, agir conforme a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, mas e que nós sejamos muito gratos
porque sem merecer, como lemos nessa semana também, enquanto pecadores, o Senhor Jesus Cristo veio morrer para estabelecer com cada um de nós a aliança eterna, a aliança que busca a salvação, a aliança que busca a redenção, a remissão para que nós possamos ter um relacionamento pleno com Deus. Um relacionamento com Deus aqui na terra, conforme as nossas possibilidades, e um relacionamento eterno com Deus na vida eterna, que nós só podemos tê-la através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz sábado para todos vocês. Deus abençoe a todos.